Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo do nosso Clube de Leitura do Visão, o estudo que nós estamos terminando já da terceira obra do nosso clube, que é esta, No Rumo do Mundo de Regeneração, do nosso querido Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. E hoje, gente, nós vamos trabalhar o antepenúltimo capítulo, é o capítulo 18, e eu tava verificando que o capítulo 19 e 20, que são os últimos, são bem curtinhos. Então esse é o último capítulo mais extenso e que eu acredito que tenha mais detalhes e histórias para nos ensinar. Então, este capítulo, ele se intitula Movimentação Bem Coordenada. E como sempre, vou iniciar as nossas reflexões de hoje com o parágrafo em destaque antes do início do capítulo, que é o seguinte: o núcleo espírita é, sem dúvida, reduto de socorro de urgência e emergência para muitas vidas estioladas mediante o conforto e direções de equilíbrio, que propicia de imediato, evitando desse modo emaranhamentos em situações mais perversas e complexas do que aquelas nas quais se encontram ao serem atendidas. Muito bem. Nesse capítulo, então, meus amigos, os nossos amigos espirituais vão se organizar e coordenar a transferência da Cidade da Justiça para outra psicosfera, para que eles consigam auxiliar aqueles espíritos que querem ser auxiliados, e os que não querem ainda serão então transferidos para esse outro ambiente, um mundo primitivo, né? Porque eles não vão conseguir acompanhar a evolução da Terra, que está se transformando em mundo de regeneração. Então é muito bacana, porque eles vão realmente dar detalhes que eu vou citar aqui para vocês. Espero que vocês estejam lendo aí também esse livro. Tem em PDF, tem para e-book, né, para ler no Kindle, tem de forma física para vender, enfim. Então, é muito importante que você esteja acompanhando também com a leitura, porque aqui eu narro rapidamente o que conta o capítulo, mas não consigo trazer as belíssimas palavras e detalhes que Manuel Filomeno nos traz, tá bom? Mas, enfim, nessa transferência da Cidade da Justiça, o que eu gostaria de comentar, que eu achei assim maravilhoso, dentre tantas coisas, é que eles convocaram milhares, sim, milhares de espíritos, de entidades de luz para auxiliar nessa transferência, porque eles vão se dividir em grupos para realizar essa transferência. Lógico que tem, como nós já ouvimos nos outros capítulos, os espíritos chamados engenheiros, que estão trabalhando na parte técnica da transferência dessas prediações, desses ambientes, enfim, dessa estrutura da cidade para ser transferida para outra região. Mas nós sabemos que tudo ocorre a nível de vibração, a nível energético, então outros espíritos serão responsáveis pela essa manutenção mesmo de vibrações espirituais. Inclusive, eu achei bem interessante quando eles vão dizer aqui que eles vão pedir muitos suportes espirituais que foram colocados em várias regiões da Cidade da Justiça, e tem um grupo especialista em meditação. Olha que legal! Porque eles vão se unir nesse lugar próximo à Cidade da Justiça para ficar em concentração profunda para a realização dessa transferência. E outra coisa interessante, gente, que hoje, o dia que eu tô gravando esse livro, que foi o dia que eu terminei de ler o capítulo, na verdade comecei a ler ontem, hoje é dia 13 de maio, quinta-feira, e eles vão dizer que dia 13 de maio foi o dia escolhido para eles iniciarem essa transferência da cidade. Obviamente que não foi hoje mesmo, foi no ano passado, mas eu achei interessante, né, uma coincidência ou não, de eu estar lendo esse capítulo justamente no dia que eles escolheram para a transferência. E eles falam que eles escolheram esse dia não é por acaso também. É porque no dia 3 de maio foi o dia da liberdade dos escravizados no Brasil. Então foi eleito como o dia inicial dessas operações de remoção e de transporte da Cidade da Justiça.
Gente, eu adoro um batom vermelho, fica tão bonito. Deixa eu ver. Ai, que é só... Aqui. Olha só o que um dos engenheiros espirituais vai dizer, que eles vão transferir para esse novo lugar e são áreas muito grandes, então eles vão utilizar aparelhos parecidos com gruas, guindastes e outros que são especialmente desenhados para esse fim de transporte. Também com trabalhadores todos treinados para alteração paisagística. Por quê, gente? Porque eles estão ali naquela paisagem da Cidade da Justiça e antes disso eles vão narrar detalhadamente que é realmente uma visão infernal, que é uma atmosfera muito densa, muito carregada de elementos químicos venenosos, que tem aquela espécie de vegetação que nós já vimos em outro capítulo, que é aquela vegetação mais morta mesmo, né, com mais lodo, lama, então é algo bem obscuro e escuro realmente e denso. Então, olha que bacana, além de transplantarem para outra região, eles vão ter esses cuidados especiais para mudar toda a visão paisagística, porque com certeza eles vão levar para o mundo primitivo, que apesar de ser primitivo, não deve ter uma vegetação tão triste, deve ter, pelo contrário, né? Antigamente a gente via-se mais vegetação verde, mais área verde de grama, de plantações, de vegetações, de árvores, então eles vão ter que mudar essa paisagem para que os espíritos que estão sendo transportados não percebam essa transferência, entenderam? Outro parágrafo interessante, ó. O primeiro bloco a ser removido do lugar fantasmagórico, lúbrico, era maior do que pensávamos e, em consequência, ficamos pasmados ante o espaço ocupado anteriormente, quase a perder de vista. As sombras que permaneciam sobre a área onde se projetara até há pouco possuíam um aspecto asqueroso e bordas derramavam um líquido espesso, escuro e nauseante. Fomos informados mais tarde de que se tratava das emissões mentais e se transformavam as ondulações em líquido, um processo inicial de condensação dos horrores mentais de cada qual conforme sua conduta pessoal. Continua outro espaço maravilhoso. Os adversários que faziam parte da milícia foram dirigidos para o abrigo da fé e da caridade cristãs, com a finalidade de robustecer aqueles que dessem sinal de cansaço e fragilidade. Sem dúvida, era uma guerra local que se instalara no reduto do Evangelho. Então, Manuel, na verdade, né, citei aqui algumas partes, mas é maravilhoso ler esses detalhes de tudo que estava se organizando, de todo o início dessa transformação, dessa translocação também, nessa transferência de lugar da Cidade da Justiça. E depois dessa realidade, dessa reunião, Manuel vai falar que concomitantemente a Terra também não parava de pedir auxílio. As pessoas encarnadas não paravam de orar pelas pessoas que estavam enfermas, que estavam passando em decorrência da pandemia. E também os obsessores estavam atacando demais as pessoas aqui encarnadas, principalmente os trabalhadores na seara do bem. Então, eles iriam se preparar novamente para mais uma reunião mediúnica naquela madrugada. Então, eles vão contar a história também rapidamente, vão contar de um desses companheiros dedicados ao trabalho do bem, encarnado, que realizou um trabalho sempre muito importante dentro do espiritismo. Ele começou, depois de certos anos, a apresentar síndrome de Parkinson. E, obviamente, ele foi sempre auxiliado com os recursos terapêuticos e vibracionais realizados dentro do centro espírita, mas o quadro foi piorando e afetou o seu raciocínio. Então, ele perdeu seu raciocínio e estava perdendo também toda a sua locomoção, toda a sua coordenação motora.
Então, neste momento, ele estava com um distúrbio mental muito alto, né? Porque ele não estava nada lúcido. E foi este ponto que os seus obsessores do passado resolveram atacar. Viram uma brecha nisso e ele começou a acreditar que ele estava sendo perseguido por um dos diretores da casa espírita e ficou nesse tormento, nessas alucinações, até que um dia ele foi levado inconscientemente ao lar desse confrade e fez-se instrumento de um lamentável escândalo, né? Várias injúrias, várias palavras ali faladas de forma grosseira. E, obviamente, depois que ele caiu em si, porque ele teve um momento de lucidez, ele se arrependeu. E aí, ele começou a pensar em suicídio. A sua família, graças a Deus, também era muito abnegada, muito voltada para a espiritualidade, para o cristianismo e sempre fez orações para o seu auxílio e sabia que toda aquela situação que estava acontecendo não era unicamente decorrente do Parkinson, mas também de obsessões antigas que ele vinha aí resguardando de reencarnações passadas. Então, nossos amigos são chamados para socorrer este homem e, inclusive, a reunião mediúnica que eles vão fazer às pressas na madrugada, né, quando ele tem o seu desdobramento, tem a ver, está relacionado a ele. O que eu gostaria de ressaltar sobre a reunião é o seguinte, olha, pode-se afirmar com tranquilidade que qualquer doença, desastre, acontecimento trágico ou honoráveis conquistas no bem sempre ocorrem com a participação desses irmãos que velam por nós. Então é maravilhoso, gente, o amparo espiritual, como nós vemos em tantas obras espíritas e principalmente nesse, porque ele é muito atual, né? Nós estamos vivendo ainda essa pandemia, então nós vemos o quanto de trabalho eles têm. Eles saem de uma realidade e vão para outra muito rápido, então fazem reunião mediúnica que são bem intensas e pesadas, depois voltam para a Cidade da Justiça, voltam ali no esquema da transferência da cidade, depois eles fazem a reunião entre si, então eles não param a nenhum momento, o trabalho é incessante, o amparo espiritual também. Isso eu acho maravilhoso porque nos mantém essa fé que às vezes é muito difícil de nós levarmos, né? Então eu fico muito feliz de fazer essas leituras e gosto de refletir bastante sobre elas. Quando do início, então, da nossa reunião mediúnica, Manuel vai fazer algumas observações a respeito do que ele estava sentindo naquele momento, o que ele estava enxergando. Ele diz que foi uma reunião mediúnica que houve a participação de muitas entidades, de muitos espíritos, principalmente dos ligados aos justiceiros, porque eles estavam mais uma vez nervosos, porque eles estavam percebendo o que estava acontecendo, aquela transferência da Cidade da Justiça, e obviamente eles estavam acompanhados, né, de todos os espíritos ali presentes. Então Manuel fala que tem muito espírito e que era necessário eles se concentrarem realmente, ficarem em oração, porque a vibração era muito densa, muito intensa, então eles não podiam se desconcentrar. Sua irmã Amália então vai receber o primeiro espírito. E Manuel narra que é uma comunicação, uma psicofonia quase que no sentido perfeito. Ele fala que era perfeita porque estava realmente bem conectada com a médium, né? Então ele conseguia realmente falar com a entonação de voz que ele gostaria, conseguia se mexer, né? Se movimentar. E ele vai chegar dizendo, obviamente, que eles estão percebendo a movimentação na Cidade da Justiça, que eles estão vendo os trabalhadores trabalhando para retirar a Cidade de Justiça daquele local, mas ele fala que nada fácil, não vai ser fácil, porque eles conseguiram se instalar naquele local da Cidade de Justiça por muitos e muitos séculos. Então, estão ali em afinco, estão fincados na terra e eles não entregariam para isso. E começa a comentar do irmão, fala que eles vão conseguir sim levá-lo ao suicídio, aquele irmão que a gente acabou de comentar, o trabalhador que está com Parkinson, que ele parece ser um bom homem, trabalhador espírita e tudo mais, mas só eles conheciam a realidade daquele espírito, só eles conheciam eles de anos e anos atrás, sabia de tudo que ele tinha cometido anteriormente.
eles estariam ali para realmente perturbá-lo, obsidiá-lo, para levar ao suicídio, porque eles estavam, obviamente, querendo vingança. O benfeitor, que nesse caso é o Spinelli, vai falar o seguinte, gente, muito lindo, vou ter que ler mais uma vez. Nesse nosso encontro, demonstraremos que o irmão que se utiliza da debilidade orgânica do nosso querido trabalhador do bem, nesta quadra de enfermidade, não está consumido pelo autocídio, porque a soma de benefícios que acumulou durante a atual existência é muito maior do que os males que o aturdiam e fizeram-no atrasar no cadinho redentor. Então, olha só, mais uma vez nós vemos a importância do nosso trabalho no bem, do nosso estudo, da caridade, porque nós conseguimos realmente mudar não só a nossa psicosfera, mas mudar os nossos passados, as nossas expiações. O amparo espiritual é muito maior quando nós temos esse merecimento. E é isso que Spinelli acabou de explicar. Olha, realmente o nosso irmão, ele se equivocou no passado. Ele realizou algumas tarefas que não são condizentes com a palavra do Cristo. Porém, ele fez tanto bem nessa existência que ele começou o quê? A anular tudo de mal que ele está fazendo. É óbvio que, como por exemplo, está passando pela doença do Parkinson, ele está já sem consciência, sem raciocínio, já está quase que acamado, não consegue se movimentar, mas talvez se ele não tivesse trabalhado tanto no bem, não tivesse tido aquele esforço naquela existência, talvez não, com certeza ele teria uma debilidade muito pior, uma doença muito pior ou muito mais cedo na sua existência. Então, a importância do nosso trabalho, da nossa caridade, de fazermos a nossa parte. Continuou-se então esse esclarecimento, essa conversação, e Manuel vai narrar que eles estavam todos juntos, que haviam muitos justiceiros lá, que eles estavam dispostos a produzir esse pânico e tentaram inclusive incorporar a Malvina. É então que chega nosso querido irmão Eurípides. Em recolhimento profundo, começou a orar com voz doce e compassiva, ocorrendo um fenômeno comovedor. Pétalas de rosas perfumadas começaram a cair suavemente e se desmanchavam ao tocar-nos. Olha que coisa mais linda! E através dessa oração começou a ouvir uma luminosidade, uma claridade. Manuel narra que com essa claridade eles conseguiram enxergar a quantidade enorme de espíritos sofredores que estavam ali, que obviamente ultrapassavam as barreiras do espaço físico daquela sala do centro espírita. Eram muitos e muitos espíritos que estavam ali se contorcendo, que estavam rindo, alguns estavam até cantando músicas com letras terríveis no sentido de suicídio, infanticídio, de se ligar aos prazeres e tudo mais. E eu fiquei imaginando, né, que cena. Que tenso deve ser estar ali e tentar mesmo assim não ficar com medo e ainda manter a vibração espiritual daquele momento. Manuel vai narrar então que esse embate de energias vai passar a se prolongar por mais uns minutos, mas depois a ordem vai permanecer e eles vão conseguir socorrer alguns necessitados, lógico, aqueles que se deixaram amparar, mas muitos vão embora cantando e dançando e falando aquelas mesmas coisas terríveis. Mas aos poucos, então, eles vão conseguindo afastar aquela entidade que estava se comunicando, estava bem ligado à malha, demora um tempinho, mas conseguem, e acabou que conseguiram fazer esse desligamento através do seu desmaio providencial, para que ele tivesse retirado mesmo essa ligação do campo mediúnico. Depois ainda tiveram diversas comunicações, como o Manuel vai nos narrar, e sempre, né, com o auxílio do irmão Cláudio e da sua equipe aí para realizar toda essa ordem de vibrações e essa terapia de passes maravilhosas. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos do livro. Não esqueçam de deixar aqui abaixo os comentários sobre esse livro, sobre esse vídeo, enfim, o que vocês quiserem deixar de sua opinião. Não esqueça também de curtir esse vídeo, é muito importante enviar para todos os seus amigos e familiares ouvirem também. E nos siga nas redes sociais para maiores conteúdos, @canal Visão Espírita. Eu volto no próximo vídeo e
antepenúltimo, capítulo 19. Um beijo e até a próxima.